Salve rapaziada, voltando aqui com os vídeos de Lorcana. Eu vou apresentar para vocês agora um deck profile do deck que eu estou jogando. Tem poucas versões desse deck na internet, principalmente PTBR, né? O jogo ainda está chegando por aqui, está bem recente. E como eu não vi nenhuma nomenclatura desse deck, eu batizei ele de Localização do Tesouro. O nome vem pelo fato do deck ter 26 localizações, isso é incomum, e o boss do deck são os piratas, né? São eles que fazem a diferença. Tem alguns anões ali, tem um dano genérico, mas o que faz a diferença mesmo são os piratas. Então bora lá, começando aqui com 4D Bayou. Ela é uma tinta, gera 1 de lore todo começo de turno. O efeito dela é que toda vez que um personagem que estiver dentro dela fizer uma quest, eu posso comprar uma carta e descartar uma. Eu quase não uso esse efeito, é mais pelo fato de ter ela em jogo, né? Que ela custa uma tinta e ela me dá 1 de lore. Seguindo a mesma linha de raciocínio, nós temos aqui a Terra do Nunca, 4 também. Mesma situação, ela é pior ainda que ela nem tem efeito, mas ela ajuda muito o boss do deck, tá? 4 de cada. Aí a próxima é a Nottingham, 4 também. Também não tem efeito, é mais pela presença em jogo e pela lore que ela me gera no começo do turno. 4 Rapunzel Tower. Essa já tem efeito e eu uso bastante. Quando o personagem está dentro dela, ele ganha mais 3 de força de vontade. Isso faz muita diferença. Atlântida, mais pela presença também, não tem efeito. Não nesse deck. O efeito dela é que ela adiciona em 2 as canções. Ou seja, uma canção que tu fosse jogar sem pagar o custo de tinta dela, virando um personagem para cantar, essa canção ela custaria 2 a menos. Um dos meus preferidos aqui é a Mina dos 7 Anões. Muito perigosa, causa dano. E as duas últimas, 2 Pride Lands, ela tem um efeito parecido com a Torre da Rapunzel. Ela dá mais dor de força de vontade. Ela tem um segundo efeito. Se um príncipe ou rei que eu controlo estiver dentro dela, eu já expliquei o que é esse dentro das localizações em um tutorial, em um outro vídeo aqui do canal. Eu pago 1 a menos para jogar esses personagens e eles ganham mais 1 de lore. Essas são as localizações que o deck usa, como eu citei, 26 localizações, isso é incomum. E vou partir agora para o restante do deck, aí vocês vão entender. Dano genérico aqui, como eu falei. 4 Fire the Cannon. Causa 2 de dano a um personagem, a minha escolha. A gente vai partir para os personagens agora. Eu estou usando 2 Félix desse, de 3 tintas com bodyguard. Ele é mais para tapar buraco. Na pior das hipóteses, eu uso ele para gerar tinta. Porque nem só de cartas boas o deck vive, né? Tu precisa de recursos para gerar tinta. 4 Félix, draw do deck. Como vocês perceberam, o deck ele tem bastante localização de uma tinta. Então eu coloco elas em jogo no primeiro turno. No turno 2 eu já coloco um Félix. E eu compro uma... Quando ele entra em jogo, se eu tiver uma localização, eu já compro uma carta. Ele não precisa estar dentro da localização. Ele entrou em jogo, se tiver alguma ali, eu já compro uma carta. Outro Félix que eu uso também no deck já é esse aqui de 5 tintas. Ele tem Shift 3. O que é esse Shift 3? Se eu já tiver um Félix em jogo, ao invés de pagar o custo dele 5, eu posso simplesmente pagar 3 e jogar ele em cima de outro Félix. E ele não sofre aquele um turno de espera devido a ele estar com a tinta fresca, porque o outro Félix já estava em jogo. Então ele entra, ele já pode fazer quest, ele já pode fazer desafios. Mas se eu não conseguir usar a habilidade de shift dele, se eu pagar os 5 de tinta, ele vai entrar como qualquer outro personagem. E ele tem outro efeito secundário.
todas as localizações que eu controlo ganham mais 2 de força de vontade. Isso já aumenta ali a durabilidade delas em jogo, né? Personagens também fora do comum no deck, mas ajudam bastante. O Feliz, né, dos 7 anões. Ele é uma tinta e ele ganha evasive no meu turno. Essa habilidade evasive ela é muito importante no jogo. Mesmo que seja só no teu turno, para tu poder se livrar de personagens que têm evasive naturalmente, né? Outro personagem que é draw pro deck, uma carta muito usada na cor metálica, é o Mestre. Ele entra em jogo, você descarta sua mão e compra 2 cartas. Isso faz muita diferença. E agora vem os boss do deck, né? 4 Capitão Gancho, 4 Mr. Me. Ele é muito quebrado esse Mr. Me. 2 tintas, 3/3, gera... Quando você vai para uma quest, você ganha 2 de lore. A importância de ter piratas no deck é porque esse Mr. X, se ele estiver virado no final do teu turno e você não controlar nenhum capitão, ele automaticamente leva 1 de dano. Mas normalmente tem um gancho ali. E agora o boss do deck, né? John Silver. Muito quebrado. É ele que faz... Ele que força o deck a ter várias localizações. Porque para cada localização que você tem em jogo, ele ganha mais 1 de resistência e mais 1 de lore. Ou seja, se eu tiver 3 localizações em jogo, ele já vai ganhar mais 3 de resistência. E quando eu for para uma quest, eu vou ganhar 4 lore. Porque ele naturalmente já tem 1. E eu vou ganhar mais 3 para cada localização em campo, né? Como eu dei o exemplo aí. Se eu tiver 3 localizações, eu já vou ganhar 4 lores. Quando esse cara entra, é o pânico. Os meus oponentes tentam logo tirar ele a todo custo, ou eliminar as localizações, que é o que fortalecem ele. Essa resistência é o que deixa ele quebrado. Porque por mais que ele não seja um atacante muito forte, o fato dele ter essa resistência já faz ele se sobrepor sobre muitos personagens. E o deck é basicamente isso. Eu não vi nenhuma build dessa rodando no YouTube. A maioria das builds que eu vi é tudo com roxo, ametiste. E como as cartas são difíceis de conseguir, eu acabei forjando essa deck build aqui. Estou jogando bem aqui na minha local. Tá desenvolvendo, tá fazendo o que eu projetei para fazer, que é encher o jogo de localizações, né? E partir para cima. E às vezes, mesmo que ele não venha, as próprias localizações elas ficam te dando lore e isso já faz muita diferença. Os tapa-buraco, como eu falei, né? Eles fortalecem as localizações. Ele não é um deck agro rápido, ele é mais ali pro long game. E ele consegue fazer isso muito bem, desenvolve muito bem. Eu tinha outros danos genéricos antes, só que eu acabei tirando eles porque eles não geravam tinta. Eram danos genéricos parecido com um canhão. Eles não geram tinta, então isso em alguns momentos estava me atrapalhando. Eu optei por usar só o Fire Cannon mesmo. E qualquer sugestão, vocês podem colocar nos comentários aí que a gente vai modificando o deck e vai postando. Valeu!